Um livro que mostra o crescimento urbano da cidade de Florianópolis. A autora, professora de Arquitetura Brasileira e Restauro, Eliane Veras da Veiga. Eliane Veras da Veiga é arquiteta e urbanista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Como técnica do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, atuou nesses campos e na preservação do patrimônio histórico arquitetônico da cidade. Trabalha há 13 anos na Fundação Cultural Franklin Cascais, tendo participado da criação do Centro de Documentação Casa da Memória, onde é pesquisadora. No mestrado em História, realizado na UFSC em 1990, dissertou sobre as modificações da paisagem do centro de Florianópolis ao longo dos últimos séculos, dando origem ao livro Florianópolis, Memória Urbana. Reeditado, o livro destaca referências para o conhecimento histórico sobre a formação da imagem urbana da capital dos catarinenses. Nós podemos falar em vários momentos, em várias fases. Então, uma fase seria vencer os acidentes topográficos, os impedimentos de áreas alagadiças, o calçamento, né? A abertura mesmo das ruas, que foi a fase pioneira. Depois nós temos um segundo momento, que é quando se constrói a Ponte Hercílio Luz, né? Então, o fato de nós termos uma ligação viária com o continente também determinou o aparecimento ou a melhoria de outras ruas que já existiam. E, por fim, foi a divisão de antigas chácaras que ocupavam os vazios urbanos da cidade, e foi da divisão dessas chácaras que surgiu uma estrutura fundiária contemporânea, com outros lotes e ruas que estão aí há coisa de 30, 40 anos. Graças ao computador, em poucos segundos, nos surpreendemos com a superposição de ruas, prédios, chácaras que determinaram o crescimento de Florianópolis e o significado de construções que ao longo dos séculos se ampliaram e se transformaram em símbolos da cidade, como a antiga Câmara Municipal, atual Casa da Cidadania, Hospital de Caridade, a Praça 15, o Mercado Público, a invasora Beira-Mar Norte, uma modernidade necessária. No entanto, o que nos chama a atenção é a Catedral Metropolitana e a sua evolução do século XVIII ao século XXI. Eu penso que a Catedral Metropolitana, junto com o Palácio Cruz e Souza e a antiga Casa de Câmara e Cadeia, são os 3 edifícios mais importantes para o munícipe, porque mostram realmente o que é a cidade fundada pelo português. A cidade fundada pelo português, ela tem esses edifícios que representam o poder numa antiga vila. Então, o poder religioso, numa catedral, o poder do governo, através de uma casa de governo, e a independência, a autonomia do lugar, através da Casa de Câmara e Cadeia. Para mim, são os 3 edifícios mais importantes do centro da cidade. Para a autora do livro Florianópolis, Memória Urbana, os danos que a modernidade trouxe ao patrimônio arquitetônico da cidade, que, segundo indicam os levantamentos, ainda preserva 300 prédios tombados, não há o que lamentar. Para a professora de Arquitetura Brasileira e Restauro, as cidades são mutantes e o que se busca preservar são recortes de linguagens de várias arquiteturas que existiram ao longo das épocas. Eu acho que a nossa preservação, ela é boa, ela é pioneira. Esse trabalho de preservar em torno de 300 edificações no centro da cidade não é tão recente assim, ele data dos anos 80. Então, nós salvaguardamos em torno de 300 edificações de diferentes linguagens arquitetônicas no centro da cidade. Eu acho que já é um número bastante bom. O que nós precisamos é manter essas edificações numa condição digna, bonitas, limpas, com os proprietários informados. Precisamos também ter as construções vizinhas adequadas às edificações tombadas. Então, a diversidade de gabarito, o controle da comunicação visual, a retirada da fiação, eu acho que isso é um trabalho que tem que ter sempre continuidade, né? Uma manutenção do centro histórico com qualidade e com atrativos. É muito bacana.
bacana o trabalho dessa arquiteta, vale a pena você conferir. Mas agora a gente vai falar de tecnologia, de novidade. Computadores, laptops, atualmente são as grandes ferramentas do ensino em qualquer nível. A questão é, o que é mais adequado ao estudante e professores? E aqueles que não possuem acesso a esse tão precioso instrumental? Por isso que convidamos o empresário Maurício Optis, que trabalha com esse tipo de tecnologia e tem opinado sobre o tema. Na verdade, você questiona até essa questão do custo-benefício dos equipamentos que vêm sendo usados, né, Maurício? Sim, é porque existe uma oferta muito grande de equipamentos diferentes para uma tão falada inclusão digital, né? Nós nos propomos a fazer um material, eu acho que foi colocada a fotografia aí, né? Uhum. Que é uma carteira que nós chamamos de híbrida, né? Ela é uma carteira escolar normal, onde o aluno utiliza livros, cadernos, ele pode escrever, ele pode utilizar normalmente como uma carteira escolar. Uhum. Em qualquer tempo, ele simplesmente dá um giro no tampo, ele passa a ter uma carteira informatizada. Eu achei muito interessante. Inclusive, a gente ainda vai querer trazer essa carteira aqui no estúdio, a gente vai lá mostrar, não é? É um prazer, será um prazer. Mas o que eu queria questionar contigo é o seguinte, quer dizer, o que seria? Você acha que para a escola, para o município, a implantação desse equipamento, ele é mais barato do que o laptop, digamos, o computador normal que a criança traz ou leva, o que a escola adquire? Sim, primeiramente porque essa carteira, ela já tem, na própria carteira, ela tem um mini PC, vamos dizer assim, um computador pequeno, né? Ela já tem um monitor, ela tem um teclado. Então, uma carteira já está aí incluído o preço da mobília também, né? Então, não há necessidade do professor ou do educador comprar mobília, comprar computador, comprar monitores. Um equipamento único já tem a carteira e a parte de informática junto, né? E se você considerar que que o Ministério da Educação está falando de dar um notebook para cada aluno, né? Nós, numa única carteira, que será utilizada durante o turno da manhã, o turno da tarde, e eventualmente até escolas que têm o turno da noite, né? É o custo de 3 notebooks, né? Então a escola sendo a proprietária dessa carteira, ela não precisa dar 3 notebooks, ela tem somente uma carteira. Exatamente, são mais alunos beneficiados. E também, por outro lado, o uso do notebook tem um risco, na hora do aluno ir para casa e levar esse equipamento, tem um risco de ser assaltado, de estragar o notebook, etc. Exatamente. E é essa a tua visão, digamos assim, de inclusão digital? Essa é uma das propostas que a gente está fazendo, inclusive nós estudamos isso já há praticamente 10 anos, né? Nós já somos uma empresa fabricante de móveis escolares e nós estávamos vendo muitas adaptações no ramo, né? Falando de inclusão digital, mas adaptando computadores, escolas cheias de fios, né? Cheio de aparatos, né? Então nós... Inclusive enjambrações, né? Que logo é o seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, pode trazer até danos e, enfim, outros problemas a estudantes e professores. Com certeza. Tá bom, Maurício. Então, agora eu acho que a gente plantou essa sementinha da curiosidade e eu gostaria, inclusive, de ver um pouco mais esse teu equipamento. Uma hora a gente vai lá na tua empresa conhecer tudo isso. Com todo prazer e com todo orgulho. Tá bom? Muito obrigada por teres participado desse Educação e Cidadania. Obrigado. Em seguida, você vai saber quais as novidades do 4º Congresso Internacional de Tango, que já está movimentando a capital dos catarinenses, como o argentino Pablo Garcia e a gaúcha Roxane. Eu vou conversar com a Patrícia Scioli, uma das coordenadoras do 4º Congresso Internacional de Tango, que está sendo realizado em Florianópolis.